Roberto Jefferson tomou atitude drástica contra Xandão e colocou a Polícia Federal para correr. A filha dele veio a público e contou com detalhes tudo o que está acontecendo e ainda falou se a prisão dele é ou não legal. Sem mais demora, vamos lá. Eu recebi a notícia que meu pai tinha recebido a polícia na casa dele e que teria dito aos agentes, segundo ele próprio, que era para eles não entrarem, que ele não ia se entregar, porque o Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal hoje não têm competência para levar o meu pai preso, dado que os autos do inquérito que o mantiveram preso e o mantém preso até hoje, apesar do PGR Augusto Aras e a Lindora, procuradora também, dizerem que era para ter encerrado esse inquérito, por teimosia do Xandão, ele não encerra o inquérito e eles já votaram a situação do meu pai, inclusive em plenário, e os autos desse processo já eram para ter descido para a primeira instância, dado que o meu pai não é parlamentar. Meu pai não tem foro privilegiado, então ele tem que ser julgado na primeira instância. E o Alexandre de Moraes mantém, por pura birra, por pura implicância, por não gostar do meu pai, por ter suas razões pessoais, porque meu pai xingou ele de advogada do PCC, xingou a esposa dele, que é advogada de inúmeros criminosos do PCC até hoje. Disso é uma realidade, mas agora nós temos uma nova versão para crime de opinião que não existe. Falar a verdade doa quem doer, que foi o que meu pai fez com relação, inclusive, à ministra Carmen Lúcia, ou Carmen Lúcia, quando ele chamou a ministra de palavrões. Isso não é motivo para botar meu pai preso. Você pode até dizer que é falta de educação, mas você não pode acusá-lo de crime contra a democracia por ter dito o que uma boa parte dos brasileiros pensam a respeito das atitudes tirânicas do TSE, do Supremo, com relação à Jovem Pan, com relação a outros meios de comunicação, com relação a deputados federais, com relação a candidatos que são oposição a essas posições tirânicas desse sistema que se instalou no Brasil, que uniu a imprensa canalha marrom e uniu também o Supremo Tribunal Federal e que hoje dita as regras para toda uma nação que não elegeu essas pessoas, seus representantes. Então, meu pai, hoje em casa, pediu aos policiais para não entrarem, aí Quero um dos mostrar a vocês, policiais, um ó. dos agentes, Chegou a atirou Polícia contra meu Federal aqui pai. para Meu me pai prender se agora, ó. defendeu, não atirou na As direção violências do Xandão. dos policiais, A minha tendo raiz está acertado o plantada. carro da O Polícia que eu Federal quero, que estava vocês lá na sabem. frente, e algum O estilhaço jogo que eu estou jogando, feriu vocês um sabem. agente, mas Eu não vou também me está fora de entregar. perigo e não foi um tiro que meu Eu pai não deu vou na me direção entregar deles, porque não. Meu acho um pai é um exímio absurdo. atirador, não Chega, me está cansei louco, não está fora de de si, ser vítima simplesmente cansou de de arbítrio, cumprir de ordens abuso. ilegais e está Infelizmente. resistindo Eu vou ao enfrentá-lo. Gestapo do Mas Alexandre de está de Moraes. pé. Não, deve ter bloqueado o meu perfil do Twitter agora. O Twitter é uma big tech que tem por política não respeitar a opinião dos seus usuários. E foi assim durante a eleição, foi antes da eleição, e isso acontece não só comigo, com vários perfis de direita. Eu vou até ser sincera com vocês, achei até que demorou muito para o Twitter tomar essa medida antidemocrática e tirânica também, seguindo orientações assim de sua política progressista de esquerda, e impedir que nós, pessoas de direita, pudéssemos expressar a nossa opinião e eu que pudesse mostrar ao povo brasileiro o que está acontecendo de fato com relação ao meu pai, que é um homem inocente, porque não existe no Brasil crime de opinião, como também não existe no Brasil milícia digital, não existe no Brasil crime de fake news, e o Alexandre de Moraes e demais ministros do TSE e Supremo inventaram agora, inclusive, uma resolução aos 45 minutos do segundo tempo para aumentar o poder de polícia do próprio Xandão e do próprio TSE.
para retirar imediatamente do ar, como deve ter acontecido com o meu perfil do Twitter, tweets, pessoas, perfis de pessoas que têm coragem de peitar as ordens ilegais, inconstitucionais e tirânicas que estão advindo do Supremo Tribunal Federal e do TSE, e com a conivência inacreditável de membros da próprio judiciário, que é incrível que se mantenham calados diante do que está acontecendo, como também meios de comunicação que deveriam representar a maioria da população, mas escolheram um lado que é visivelmente tirânico, antidemocrático, e querem eleger porque querem o candidato que é opositor ao candidato que nós acreditamos que é o melhor para o país. E você, o que achou disso tudo? Deixe aí sua opinião nos comentários e deixe também o seu like. Até o próximo!